do IBAMA. Nós gostaríamos de ter uma visão precisa, porque isso está na nossa governabilidade, está na governabilidade do nosso governo, e se esses órgãos estiverem entranhados, estiverem permitindo, estiverem com descendência, nós temos que tomar medidas duras. Então, gostaria que o senhor também desse um depoimento nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada, deputada Mauri. Deputado Valmir Assunção. Quero, primeiro, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Constituição e Justiça por ter essa compreensão de realizar essa sessão aqui, justamente no sentido de discutir esse tema que é a violência no campo. Eu quero iniciar dizendo que eu sou assentado em um projeto de reforma agrária, há mais de 20 anos lutando pela reforma agrária no país, e hoje estou deputado federal. Esses primeiros meses aqui me deu uma sensação de que, em muitos momentos, nós ficamos secando gelo diante das situações que acontecem em todo o Brasil. Porque se a gente pega os dados da CPT, 1.580 assassinatos no campo. Pega os dados recentes, de 2010, 125 em 2010. Se a gente retratar aos 26 anos, é a média mais ou menos de cada ano, a gente já sabe mais ou menos, 2011 vai ser assassinado mais ou menos 100, 120 no meio rural. Ora, se nós temos esse diagnóstico, então nós precisamos ter ações emergenciais, como disse o secretário, mas, ao mesmo tempo, é preciso nós termos ações que possam ser ações que venham a resolver os problemas. E aí, por mais que alguns digam, não, a violência no campo não é simplesmente a luta pela terra, é a questão ambiental e a questão de extração de madeira. Lógico que a extração da madeira, a questão ambiental, está vinculado à luta pela terra, à luta pelo espaço da terra. Então, é a luta pela terra. Não adianta a gente procurar outro nome. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante. Aí, quando a gente para na luta pela terra, aí a gente tem o INCRA, que é o responsável para poder viabilizar tanto a desapropriação de terra, como regularização fundiária que tem que ser feito. Quando você vai para o orçamento desses órgãos, aí é uma certeza. Aí você já está vendo que não vai fazer quase nada, nem esse ano, nem o ano que vem, nem daqui a 2 anos, nem daqui a 3 anos. Esse é um diagnóstico que nós, enquanto parlamentares, temos que levar isso em consideração na hora de discutir aqui o orçamento, na hora de discutir as políticas aqui. Quando nós vamos discutir, e aí a questão ambiental é o IBAMA, aí nós já sabemos que o IBAMA não vai ter condições de fiscalizar e dar as condições para poder viabilizar essa questão lá embaixo, na ponta. E aí entra um outro problema que eu acho que é sério, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar, que aí é de responsabilidade dos governos estaduais. Em muitos estados, e eu vou dizer, em muitos estados, não sei em todo o Brasil, mas tem estado que a Polícia Civil e a Polícia Militar, para poder ela fazer uma diligência, ela tem que pedir o litro de gasolina ao prefeito, porque o estado não concede. Poxa. Essa é uma realidade. Muitos delegados, para morar em um município, para atender 10 cidades, 15 cidades, ele precisa que o prefeito pague a casa para ele morar. Então, essa é uma realidade cruel. Como é que vai fazer esse processo investigatório? E boa parte dos prefeitos, a gente já sabe, que é muito ligado a quem garante as suas campanhas eleitorais, que é os grandes fazendeiros. Como é que vai investigar imediatamente esses crimes ocorridos nos municípios? Ou seja, fazendo essa identificação, é que nós temos que ter as soluções para podermos nós enfrentarmos essa situação. Sem contar a concentração de terra, que cada ano aumenta mais a concentração de terra no nosso país. Que esse é outro grave problema que nós enfrentamos, que é a necessidade da reforma agrária. Ou seja, nós estamos diante de um dilema que é o seguinte, para concluir. Se tratando de sem terra, indígena, quilombola, é uma população que está à margem dos seus direitos garantidos na Constituição. A Constituição garante
nós estamos em um processo democrático, de um Estado de direito, mas esse direito não chega a essa população, que muitas vezes, em suas grande maioria, 99,9,9%, são vítimas, mas muitas vezes se torna réu nos processos das políticas de direito. Então, essa é a grande realidade, presidente, que eu quero encerrar dizendo que, mesmo fazendo essa identificação, eu tenho convicção e tenho fé que nós ainda haveremos de ver nesse país o processo de distribuição de terra que seja um processo democrático, que seja a reforma agrária, que os direitos cheguem para aqueles que não têm direito hoje, mesmo estando na Constituição, que nós possamos, de fato, ter um enfrentamento dessa situação com toda a estrutura que o Estado permite utilizar para poder viabilizar isso, porque tem umas coisas absurdas. Muitas vezes, presidente, os conflitos que acontecem, as famílias, as vítimas, sabem quem mandou e quem executou. E aí, quem mandou e quem executou, muitas vezes vão nos velórios, mas a polícia não consegue prendê-lo. Muito obrigado. Deputada Érica Cocai. Érica, você pediu a palavra? É que eu tô inscrito também, mas você fala depois do Padre Tom? Eu estava depois do... Ah, desculpa. Padre Tom. Padre Tom. Não. O bispo está aqui. Isso. Se ele resolver me excomungar, eu vou apelar ao Dom Ladislau. Autoridade maior. Isso. Quero saudar os secretários de Rondônia, o doutor Marcelo Bessa, que fez uma belíssima apresentação. Eu sou deputado federal pelo estado de Rondônia, e nesses 5 meses de deputado eu tenho andado bastante no estado. Eu acho que eu já visitei 50% dos municípios, e visitei Curumbiária, e também nesse final de semana estive em Buritis e no distrito de Jacinópolis. E o distrito de Jacinópolis, ele tem mais de 6 mil habitantes e é um dos lugares mais violentos do Brasil, deve ser, né? E eu fui acolhido pela comunidade ali, e é um lugar que falta tudo, né? E as pessoas pediram posto de saúde, escola, a presença da Emater, a presença do Idaron, e não pediram ali em público a presença da segurança. Aí depois eu fui visitar uma igreja que eles me levaram, uma comunidade, aí eles disseram assim, nós não falamos ali porque se falar ali, tem que ir embora no dia seguinte, porque é assassinado. Nesse lugar assassinaram 3 administradores e está sem administrador. Aí eu até foi me pedido pela comunidade para acionar o secretário de segurança para ter a presença da segurança. E sempre visito o INCRA, e eu penso que medidas ostensivas não resolvem a questão. As medidas imediatas e ostensivas não resolvem a questão, porque quando a segurança saiu de Rondônia, por exemplo, que estava em Machadinho, naquela força, a força sai e volta a violência de novo. E aí não pode a força vir somente por 3 meses. E as causas da violência é a falta da presença do Estado. Mas essa presença não precisa ser ostensiva. A presença é energia, água, posto de saúde, educação, a presença de segurança da polícia e a regularização fundiária. O nosso grande problema é a regularização fundiária. E o terra legal não tem condições de resolver o nosso problema, porque quase não tem gente. Eu visitei o terra legal segunda-feira em Porto Velho, né, respondendo uma exigência do povo, porque o terra legal passou lá 120 dias e não voltou mais. E o próprio INCRA, eu visitei o INCRA de Rondônia, perguntei se a operação tinha chamado o INCRA, eles disseram que até agora não tinham sido comunicados. E o doutor Gersino, né, eu já conheço ele, eu fui até prefeito de uma cidade que nós temos um assentamento há 14 anos, esperando uma definição
do INCRA, né? E o papel dele é ouvir, né? Ele ouve, né? Mas as coisas parece que não se resolvem. Não se resolvem. Esses processos de retomadas, não é? Rondônia, o presidente do INCRA me falou aqui que Rondônia é um dos estados que tem mais terras públicas. Tem que identificar as terras públicas, e terras públicas nas mãos de políticos. E ele disse assim, por que que o INCRA está comprando fazendas, como comprou a Santa Helena por 56 milhões de reais? E tem outras fazendas por comprar, se tem terras públicas que podem ser assentadas às pessoas. Aí o grande problema, eu faço das minhas palavras as palavras do Valmir, o grande problema, o INCRA não tem recursos e não está sendo prioridade do nosso governo a reforma agrária. Não está sendo prioridade. Aí os processos de retomadas, já que tem aqui o juiz federal e o juiz estadual. Todas as ações de retomadas perde na justiça, Padre Luiz Couto, em Rondônia. Nós estamos fazendo um dossiê, tá? Eu pedi para o INCRA fazer um levantamento, eu vou protocolar no Conselho Nacional de Justiça todas as ações de retomadas para os pequenos perde na justiça. Tá? Aí os pequenos ainda são muito mal representados na justiça. Aí, nessa operação que se acontece, aqui tem dos direitos humanos, tem da Força Nacional e do representante da Presidência da República, a gente, como deputado federal, gostaria de ser informado, de ter mais informações. Eu sou deputado federal do Estado, eu não tenho informação da operação, dessa nova operação, depois do crime que aconteceu em Rondônia. E eu penso que a operação deveria estar na região de Jacinópolis, tá? Que é uma região perigosíssima. Tá? As pessoas estão sendo perseguidas de grandes grilagens de terras. Tá? E aí a operação não está naquela região. E aí a gente, como deputado, poderia estar ajudando, por termos contato com o povo, por andarmos no Estado. Isso era o que eu queria dizer e essa é a minha indignação. Oi, Érica. Padre bom, não padre tom. Padre de bom tom. Padre bom. Enfim, eu queria parabenizar as duas comissões, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Constituição e Justiça, por estarmos produzindo aqui essa discussão, que ela vai notar sobre vários aspectos a ausência do Estado. Acho que nós temos uma fragmentação, uma falência da atuação do próprio Estado, não apenas no que diz respeito à proteção dos defensores de direitos, enfim, na proteção das pessoas que estão ameaçadas.